Shalom, irmãos. Hoje eu venho, como eu sempre faço, né? Eu venho tentar trazer uma palavra em um capítulo que foi dado a uma pessoa, né? E aí ela pede, olha, essa palavra saiu para mim, por favor, dá uma lida, me explica, né? Que eu li e não entendi. E aí eu tento trazer algo do contexto original, certo? E a interpretação, né, ali mais aproximada do que possa ser a mensagem que veio do Eterno para a pessoa. Hoje eu vou falar 2 Reis, né, capítulo 20, tá? Aqui fala do rei Zedequias, ok? Zedequias. Vamos começar aqui. Naquela época, Zedequias adoeceu e esteve à beira da morte. Olha que interessante. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Então você veja que o Eterno, ele foi bondoso, misericordioso, né? E ele avisou, né? Quantos de nós aí pode dizer que o Eterno é misericordioso com a nossa vida e manda avisar, olha, te prepara que tu vai morrer, né? Não, muitos estão andando aí achando que vai ter 100, 200 anos de vida aí, né? Claro, sendo aí trazendo algo muito maior do que a realidade, mas vamos dizer, a pessoa acha que vai viver até 100 anos, né? E outra coisa, acha que não vai chegar aos 60 anos, né? Ou seja, 60 anos é tão longe que não vai chegar nunca, né? A gente tem essa sensação. Por quê? Né? Porque muitos de nós não fomos criados para ser destruído, nós fomos criados para ser eterno, né? Lembre-se, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, então está no nosso espírito, né? Ali aquela vontade, aquele desejo de viver para todo sempre diante da presença do Eterno, obedecendo a Deus, né? Mas muitos esquecem que Adão pecou, né? E o Eterno diz, olha, o preço do pecado é a morte, né? Então Adão pecou e nós somos a imagem e semelhança de Adão depois que ele pecou. Quando ele estava no Éden, ele era a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos a imagem e semelhança de Adão depois que caiu do Éden. Ele já não era mais a imagem e semelhança de Deus. Ele era a imagem e semelhança daquele que induziu ele ao pecado, né? E nós temos isso no nosso ser, né? Nós temos aquela essência de viver para sempre, assim como o nosso Elohim, né? É para sempre, mas nós esquecemos que muitas vezes, né, nós somos aqueles descendentes daquele que se tornou a imagem e semelhança daquele que desobedecia ao Deus de Israel, ok? Muitos não querem ouvir isso, mas é a verdade, não importa, né, ali o que a gente acha e acredite, né? Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, tem uma ordem, tem uma lei. A gente querendo acreditar que ela está em vigor sobre a nossa vida ou não, né? E muitas vezes essa questão de acreditar que ela não está em vigor sobre a nossa vida vem de doutrinas de homem, não é o que está escrito, ok? E muitas vezes, quando eles usam textos do que está escrito, eles usam fora de contexto, de textos isolados. Como as pessoas não lêem a Bíblia mesmo, acreditam no que todo mundo está falando, ok? Aqui, nós vamos ver aqui a consequência de ser um descendente de Adão, né? Ó filho de Adão, ou descendência de Adão, né? Assim como Adão pecou e o preço do pecado é a morte, aqui está Zedequias, né? Aqui com a consequência daquilo que Adão colocou de jugo sobre nós, a morte, né? E aí Zedequias adoeceu e esteve à beira da morte. Lá o profeta Isaías foi lá e passou a mensagem do Eterno, né? Põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás dessa doença que tu estás agora, mas vais encontrar a morte, ok? Presta atenção. Ou, ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahweh. A Yahweh, ó Elohim, eu te suplico, lembra-te
nesse momento de como tenho caminhado, ou seja, tenho andado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti, Pai. Não é diante dos homens, né? Porque muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir o que um padre fala, o que o rabino judeu fala e o que o pastor protestante fala, né? Mas muitas vezes nós não estamos indo lá na palavra ler o que o Eterno nos diz, né? Através da vida de Moshe, ok? Moisés, certo? Lembre-se, os mandamentos não são de Moisés. Os mandamentos foi dado a Moisés para anunciar a Israel. Do jeito que Zedequias, aqui recebeu a mensagem de Deus através da vida de Isaías, está vendo aqui, ó, Isaías. As palavras: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás mais, vais encontrar a morte. É de Isaías ou é do Eterno? Será que Isaías tem poder para dizer se a pessoa vai morrer ou viver? Não. Quem falou isso foi o Eterno, né? Já no caso de Moisés, eles dizem que foi todo mundo. Inclusive tem gente que diz que quem deu os mandamentos a Moisés foi o capeta. O capeta enganou Moisés e deu os mandamentos, né? Mas você vê que o próprio Jesus diz, ó, não pense que vim abolir Moisés e os profetas, eu vim cumprir. Será que se Jesus é filho de Deus, todo mundo crê em Jesus, será que Jesus ia mandar você ouvir Moisés lá, sendo o capeta que deu as leis a Moisés? Claro que não. Você vai ver Jesus numa situação lá que ele diz assim, ó, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Escutem a Moisés, porque o ensinamento de Moisés é bom. No entanto, não sejam como os escribas e os fariseus, que são hipócritas. Eles ficam na sinagoga, né, orando, com orações grandes, andando, arrastando o sítio no chão para querer mostrar que são mais santos. Mas na intimidade deles não obedecem a Deus. Colocam um fardo pesado em cima do povo, mas não ajudam o povo a carregar, né? Então você vê que Yeshua defende Moisés muitas vezes. Paulo defende Moisés muitas vezes. Então, se Moisés tivesse sido enganado pelo inimigo, Moisés não seria tão citado como instrução no Novo Testamento. Veja quantas vezes Yeshua cita Moisés lá para ensinar ali a fazer o que é correto, ok? Então, de novo, né, aqui você vê aqui Isaías, né, agora Isaías, ó Eterno Elohim, eu te suplico, lembra-te no momento que como tenho caminhado contigo em fidelidade. Lembre-se, fidelidade, a fé, é fé em emunar, né? Emunar, na verdade, em hebraico, que é o que os cristãos chamam de fé, tá? Só que a fé para os israelitas naquela época era uma fé concreta. Os israelitas queriam ver, tocar em alguma coisa, tá? Eles eram acostumados a ser real, não é algo assim invisível que a gente não pode tocar, é algo que a gente pode praticar, né? E é o que? Eles tinham fé que, obedecendo os mandamentos de Deus, o Eterno de Israel cumpriria todas as promessas que ele fez a Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas antes de nós, né? Isso é emunar para um israelita, ok? Então, lembra-te que tenho caminhado contigo em fidelidade, ou seja, com emunar, sinceridade e integridade do coração. Olha que interessante agora. E de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti, né? Você vai ver Paulo lá dizendo assim, justo, né? Todo aquele que é justo é o que cumpre os mandamentos de Deus, né? Paulo fala sobre isso, né? Todo que é considerado justo é aquele que escuta e pratica os mandamentos de Deus, tá? Olha que interessante, ok? Então você vê aqui, ó, ele falando que tem praticado o que é justo diante dos olhos do Eterno, não diante dos olhos dos homens, para agradar padre, rabino ou pastor, para agradar nenhum tipo de líder religioso, mas sim para agradar ao Eterno, o Pai de Jesus, aquele que criou tudo, aquele que deu a vida, aquele que deu o start a tudo que existe em toda a criação, ok?
E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Ou seja, ali ele chorando, lamentando e conversando com o Eterno. Pai, olha que eu tenho feito, né? Eu tenho feito o teu povo andar na tua verdade, eu tenho destruído os postes de Labaal, eu tenho dado o dízimo, tenho dado as ofertas, né? E aí o Eterno lembra, né, que é verdade o que ele está falando. E aí o Eterno vai, versículo 4, vamos lá. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio interno, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, Isaías ia saindo do palácio, mas o Eterno, quando viu Zedequias chorando e lamentando, dizendo, ó Pai, eu cumpro os teus mandamentos, escuta a oração do teu servo, né? Ou seja, Ezequias ali não estava preparado para morrer, né? Porque você vê, uma pessoa que é do Eterno obedece os mandamentos, ou seja, uma pessoa que está ali fazendo a vontade de Deus, ele não tem mais medo da morte, né? Ou seja, a morte, na verdade, é a porta, é o início da volta para casa, mas a verdadeira casa, não esse mundo. Lembre-se, nós estamos de passagem nesse mundo, né? Mas alguma coisa tinha que Ezequias não estava preparado para isso ainda, né? Mas ele disse, Pai, eu te obedeço. Quantos hoje estão doentes com enfermidades, seja espirituais ou físicas, e muitas vezes as doenças são algo físico que afeta o espiritual, trazendo uma depressão, ou até mesmo algo espiritual que se comete que afeta o mundo físico, ok? Ou seja, a nossa carne, tá? Por exemplo, você odiar uma pessoa, você não perdoar, você ser rancoroso, orgulhoso, isso é um pecado gravíssimo, é espiritual. Você não consegue tocar, mas ao mesmo tempo você vai guardando aquilo, guardando, que se manifesta no físico, seja com uma dor crônica, seja com uma paralisia facial, seja com problemas assim de cardíacos, e aí você faz todos os exames e não dá nada, não aparece nada, né? Mas tem algo ali. E às vezes você faz o exame e vê algo ali também. Ok? Então entenda que o mundo espiritual afeta o físico e o mundo físico afeta o espiritual da mesma forma. Transgressão é transgressão, tanto faz no mundo físico quanto no mundo espiritual. Pecado é pecado e o preço do pecado é a morte. Adão morreu. Adão foi criado para viver para todo sempre, tomar conta do Éden, tomar conta dos animais, ou seja, ele tinha autoridade sobre toda a criação, mas por ter desobedecido ao Eterno, morreu. E o Eterno, antes disso, ele já deu a Torá a Adão ali. Naquele momento era, não coma de todo fruto que há no jardim. Só não coma da árvore que está no centro do jardim, né? E aí ele foi e comeu, porque o Eterno disse, se tu comer, certamente tu vai morrer. E o que aconteceu? Adão morreu. Coisa que não era para ele morrer, né? Ou seja, ele tinha a vida eterna, semelhante ao Eterno. Por desobedecer, morreu, ok? Então, continuando. Contudo, antes que o profeta saísse e se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio interno, eis que sobreveio a palavra dele, dizendo, volta e declara a Ezequias, o príncipe do meu povo, olha que interessante, assim diz Yahweh, tá? O Elohim, o Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Eterno. Então você veja o seguinte, ele já era um homem contrito de coração, fiel, né? Buscava o Eterno sinceramente naquilo que ele fazia para o Eterno, aquilo que ele entendia que era servir a Deus, ele era muito sincero, né? E aí ele mostrou, ó Pai, eu cumpro isso e isso que te agrada, que eu leio na tua palavra que te agrada, né? E ali hoje eu sempre digo às pessoas, né? Porque nos foi ensinado muita coisa errada, né? E dita como se fosse certa. Então,
A oração que eu sempre recomendo aos irmãos fazer é pedir perdão pelo pecado que você sabe que cometeu, e saber que está cometendo o pecado e cometê-lo é grave, tá? E aqueles pecados que você não sabe. Muitas vezes o pecado é grave, mas você não tem conhecimento. Ou seja, é um pecado sem a plena consciência que está pecando, mas é pecado do mesmo jeito, ok? Tem até um texto em Levítico, deixa eu ler aqui. Levítico 26, né? Porque muitos dizem, Paulo fala lá que no tempo de ignorância não leva em consideração. Tudo bem, né? O Eterno não levou em consideração, mas agora, o próprio Paulo no mesmo texto diz, agora ele exige, né, a mudança, ele exige que você, né, aprenda e venha a ver a mudança, né? Deixa eu ver, Levítico, desculpa, 26, deixa eu ver aqui. Ou é 25? Que ele fala, mesmo que a gente cometa o pecado, mesmo não tendo plena ciência, eita, eu não me lembro onde é. Eu acredito que era o 26, mas eu não consigo lembrar agora, tá? Então, eu vou botar na descrição aqui do canal. Eu vou colocar o texto de Levítico. Eu vou procurar com calma depois que eu terminar o vídeo. Coloco no texto que ele diz assim, mesmo que aquele cometa o pecado, mesmo sem ter plenitude do conhecimento do pecado, ainda sofrerá, né, pela transgressão, ou seja, o ônus de desobedecer o Eterno. Sofrerá. Tá? Mas aí, aqueles que cometeram esse pecado para não sofrer isso, eles vão e fazem o sacrifício do cordeiro e pedem perdão ao Eterno. Naquela época, era o sacrifício literal. Hoje, o fardo é muito mais leve, porque Yeshua está carregando por ti. É você orar ao Eterno, assumir, admitir, principalmente em voz alta. Eu pequei nisso, eu errei nisso, eu reconheço diante do céu e da terra, Pai, que eu pequei contra ti, né? Eu peço perdão pelos pecados que eu sei e os que eu não sei, né? E eu peço para que tu me ensines, fala comigo, Pai, né? E aí, em nome de Jesus Cristo, ou seja, Yahoshua, tá? E o Eterno vai ouvir a oração. Se tiver uma sentença de morte decretada, se o Eterno vê no teu coração sinceridade, que você vai buscar Ele com todo o coração, que aquela verdade que Ele revelar a você, você vai seguir, Ele vai fazer como Ezequias aqui, né? Volta e declara a Ezequias, o príncipe do meu povo. Assim diz Yahweh, o Senhor, o Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas, o teu arrependimento. Eu te curarei depois de 3 dias, e tu subirás à casa do Senhor, né? Onde é a casa do Senhor? O Monte Sião, lá o templo, e lá está dito o quê? De Sião sairá a Torá para o mundo, de Sião virá a luz para o mundo. E o que é a Torá? Os mandamentos de Deus, a instrução de Deus, né? Não coma porco, porque isto não é alimento para ti, né? Você vê que o Eterno lá em Levítico 11 diz o que a gente comer, lá em Levítico ele ensina o que a gente vestir e como vestir, como proceder. Ou seja, se você, o vizinho, você mexeu na cerca do vizinho para comer um terreno dele, você voltar e lá pedir perdão, né? E aí tem todas as instruções lá em Levítico do que fazer a vontade de Deus de acordo com o que Deus vê que é justo e correto, como Zedequias falou, ok? Continuando, versículo 6. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra e livrarei a ti e a esta cidade todas das mãos do rei da Assíria.
protegerei esta cidade por amor à minha pessoa e pelo amor ao meu servo Davi. E disse mais Isaías ao rei: tomai uma pasta de figo e passai-a sobre a úlcera. Em seguida, um plasto foi aplicado às feridas e ele foi curado, tá? Então ele tinha algum tipo ali de ferida na pele, né? Ali evidente, tá? Então, versículo 8. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, este lhe indagou: qual é o sinal que Yahweh me curará? E depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor. Porque provavelmente ele estava ali enfermo, sem conseguir fazer as funções ali corriqueiras do dia a dia, né? Já estava ali debilitado, tá? Então ele pergunta qual é o sinal de que o Eterno vai cumprir isso, né? Qual é o sinal que não é tu, Isaías, que está falando por ti, ou é o Eterno que está prometendo, né? Então, quando você assumir um compromisso com o Eterno, fazer uma aliança, se tiver propósito para o reino de Deus, sim, vai vir a cura, né? Aí 15 anos ou até mais, depende de cada um com a relação com o Eterno e o propósito para o reino de Deus. Porque muitas vezes a gente quer buscar o Eterno para conseguir o milagre e continuar fazendo tudo aquilo que vinha fazendo, né? Se você está passando por uma tribulação hoje, o Eterno diz: eu castigo aquele que eu amo, eu corrijo aquele que eu amo, né? Em outras passagens, o Eterno diz assim, ó, eles odeiam a minha correção, eles odeiam a minha repreensão, ou seja, os ímpios, né? Mas o povo de Deus não. O povo de Deus se sente feliz, porque se o Eterno diz que corrige aquele que ama, então você está fazendo algo errado e o Eterno está trazendo tribulação na tua vida, é porque ele está buscando te corrigir. Se ele está te corrigindo, é porque ele te ama. Se você está fazendo algo errado e está indo tudo bem, você está pecando, está indo contra o princípio básico do Eterno, e você está ganhando dinheiro, ficando rico e está dando tudo certo é porque o Eterno já abriu mão, né? Provavelmente ele já falou muito com essa pessoa e ela não deu atenção. Então o Eterno entrega, né, a própria concupiscência, como Paulo fala, tá? Então, se muitas vezes estamos passando por uma tribulação, é um sinal bom, não é um sinal ruim, né? Salmo 119, o Eterno diz assim: meu Deus, foi bom, o rei Davi, desculpa, o Eterno não, o rei Davi, foi bom, meu Deus, que tu tivesse me castigado, trazido tribulação, dificuldade na minha vida, porque só assim eu dei atenção aos teus mandamentos, né? Porque para isso nós fomos criados, obedecer a Deus, ou seja, temer e obedecer a Deus, ok? Quando Isaías entregou a mensagem a Ezequias, esse lhe indagou. Desculpa, isso eu já li. Ao que prontamente lhe asseverou Isaías: este, pois, será o sinal que Yahweh de que cumprirá o que prometeu. Quereis que a sombra se adiante ou regrida 10 graus na escadaria, né? Ou seja, lá tinha uma escadaria do sol, né? De um rei que foi até mal ele pegou um relógio solar egípcio e colocou lá em Israel, que é uma adoração ao deus sol, se eu não me engano, Acás, né? E aí esse relógio ele mede o tempo de acordo com a sombra do sol ali, ele marca as horas, tá? E aí o rei vai falar aqui, ó, é interessante esse assunto, eu não vou entrar nele agora não, porque foge do tema, né, do que está sendo dito, mas é um tema muito interessante essa questão do tempo, né, tá? Então Zedequias ponderou-lhe e é fácil que a sombra venha a se adiantar em 10 graus, ou seja, o tempo adiante, né? Ou seja, nós passemos para o futuro rápido, ou seja, o tempo acelere. Não seja assim, pelo contrário, prefiro ver
que a sombra retorne 10 graus da sua posição, né? Se eu não me engano, esse cálculo aí foi feito 10 graus, né? Que eram os degraus lá, cada degrau tinha 1 grau, ele dá mais ou menos 15 minutos, é 30 minutos, algo desse tipo. Ou seja, o Sol retrocedeu. Você sempre vê o Sol indo de um ponto para o outro, né? Ali, do nascer do Sol para o pôr do Sol. Nesse caso, o Sol nasceu, chegou um ponto em que ele retrocedeu ali 10 graus, né? Para quem não conhece essa questão da contagem do tempo, né, através dos astros, acha que é algo, não, isso é tranquilo, mas é como voltar no tempo, retroceder o tempo. É algo muito difícil, quer dizer, Ezequias aqui escolheu um sinal assim que não tinha como o ser humano fazer, não tinha como o ser humano provocar, né? Tinha que ser do Eterno mesmo. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Yahweh, né? E clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus que havia avançado no relógio do sol de Acais. É isso mesmo, Acais, está aqui, amém. A memória tá ali afiadinha, né? Então você vê que é interessante, né? Você vê um rei, uma pessoa que serve ao Eterno, ela foi avisada pelo Eterno, isso já é uma bênção, né? Você ter certeza de qual o tempo que você vai morrer, né? E chega lá, ele já estava enfermo e provavelmente ele estava orando: Pai, tu vai me curar, Pai, eu vou morrer, Pai, eu vou ficar vivo. E aí ele estava orando, aí o Eterno manda Isaías lá dar a resposta: olha, te prepara, arruma a tua casa, que você vai morrer, né? E aí ele fica muito triste, né? Ele não estava preparado para aquilo naquele momento. Ele vai, ora o Eterno e mostra, né? Ali não é tipo, na linguagem popular hoje, passar na cara, né? Ou seja, ali cobrar, né? Ali o Eterno, algo que o Eterno não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas por nenhum de nós. Ele faz porque ele ama, ele faz porque ele é bom, misericordioso, né? Mas ele ali mostrou: Pai, te lembra. E o Eterno tem mandamento que ele diz: vocês têm que me lembrar a promessa que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó sobre a vida de vocês, senão não vai cair sobre a vida de vocês essa promessa, né? Por que o Eterno diz isso? Porque para a gente lembrar o Eterno dessas promessas, nós temos que estar lendo, nós temos que conhecer, nós temos que entender, nós temos que saber qual foi a promessa, como é a promessa aplicada na nossa vida hoje, né? Se a gente está lembrando ao Eterno, aqui como Ezequias: Pai, te lembra que eu estou em fidelidade, com o coração contrito, né? Eu tenho obedecido, praticado a tua justiça, eu tenho feito isso e isso no reino, eu tenho sido fiel a ti, né? Então você lembra ao Eterno e o Eterno vai ver: não, realmente ele está fazendo isso, né? Realmente ele é o meu servo. E aí ele mandou Isaías voltar e dar mais um tempo, ok? Eu sei que muitas vezes muitas pessoas estão procurando o Eterno, né? A tendência do ser humano, a gente só se preocupa, só busca o Eterno quando a gente está passando por uma tribulação, né? Quando a gente está bem, a gente normalmente esquece ir lá de parar, agradecer, louvar o Eterno. Poxa, que coisa boa está acontecendo na minha vida, né? A tendência é a gente, quando a gente está bem, a gente não lembra, né? Quando a gente tá ali andando de bicicleta, feliz, a gente não lembra da mãe, né? Mas quando cai, faz ai, 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 minha mãe, ai, mãe, né? A gente grita logo pela mãe, né? E quando é uma situação mais séria ainda, a gente grita logo pelo pai, né? E assim vai, ok? Então, quando a gente está numa situação difícil, né? Que só o Eterno na causa, a gente se lembra do Eterno, clama e promete, faz promessa, né? E aí faz umas promessas, né? Que não vai trazer benefício para nós mesmos, né? Tipo, eu vou subir o morro da Conceição de joelho, né? Chega lá com o joelho todo esfolado, bota ali uns curativos, fica bom, pronto, cumpriu a promessa. Não devo mais nada, né? Entendeu? A gente é assim, né? Mas a gente prometeu ao Eterno: Pai, eu não aprendi corretamente, eu vou buscar aprender, eu vou buscar ler na tua palavra, eu vou buscar
eu vou buscar obedecer a tua palavra. Se tu me ajudar, eu vou. Se tu me revelar, se tu falar comigo, né? Eu vou mudar, eu vou ser melhor. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade, me ensina que eu farei o que agrada o teu coração, né? Normalmente a gente não quer fazer essa promessa, é uma aliança, né, com o Eterno, ok? Mas quando a gente já diz assim, o Deus de Israel é o meu Deus, isso já implica na aliança dele, né? E muitas vezes a gente diz, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas não quer a aliança que ele coloca sobre nós, né? Ó, tu é meu filho, tu é do meu povo, então cumpre a minha aliança e eu serei contigo. Seja forte e serás fortalecido, lá em Josué, né? Todo mundo gosta desse versículo de Josué. Agora lê um pouquinho depois, capítulo 1, para você ver. Ele vai dizer que você ser forte é você obedecer o mandamento, guardar. Então eu irei à tua frente e entregarei o inimigo nas tuas mãos, né? Então a pessoa lê o versículo isolado ali, mas não lê o contexto do que o Eterno está passando ali para Josué, ok? Continuando aqui. Naquele tempo, né, o relógio de Acais. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presentes a Zedequias, pois ficou sabendo que Zedequias havia estado doente e se recuperara. Ok? Ou seja, é um reino vizinho, entre aspas, longe e só, mas entre aspas, vizinho ali na região do Oriente Médio, né? Ele mandou umas cartas e mandou presentes, né, ali, lamentando a doença dele, né, e esperando que ele se recuperasse, né, uma cortesia, tá? E Zedequias deu audiência, deu atenção aos mensageiros, anjos. Em hebraico a palavra mensageiro é anjo, ou seja, em hebraico estaria: Zedequias deu audiência aos anjos e apresentou-lhes todo o palácio do seu tesouro, da sua prata, do seu ouro, das especiarias, os melhores óleos, os seus depósitos de armas e tudo quanto havia nos seus armazéns. E não houve nada em seu palácio ou em todo o reino que Zedequias não lhe mostrara com alegria, né? Tem um segredo nisso aqui, tá, irmãos? Tem um segredo aqui. Você vê aqui o rei Zedequias, ele foi curado e ele muito feliz porque o Eterno trouxe a cura para ele, prometeu que ele seria curado, né? Chegou mensageiro de um reino vizinho, entre aspas. No futuro esse reino da Babilônia seria um reino que destruiria Jerusalém, ou seja, ele ia para ali para combater contra Jerusalém, ou nesse momento aqui ele é um reino, entre aspas, aliado, né? Mas no futuro seria um reino adversário, ok? E aí Zedequias com alegria, né, e mostrando tudo que o Eterno tinha dado, ou seja, praticamente fazendo uma propaganda, ó, quem me deu isso tudo foi o meu Deus. Olha aqui, ó, eu tô saúde, eu estava doente, mas Deus me curou. Olha aqui, ó, o tesouro, né, a prata, o ouro, as especiarias, ou seja, tudo que ele deu. E aqui tem uma coisa, toda vez que fala aqui, ó, apresentou-lhe todo o palácio do seu tesouro. Aí tem um Aleph Tav. A prata, Aleph Tav. O ouro, Aleph Tav. As especiarias, Aleph Tav. E os óleos, Aleph Tav. O seu depósito de armas, Aleph Tav. Tudo quanto havia em seus muitos armazéns, Aleph Tav. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhe mostrasse com alegria, Aleph Tav, né? E o que é Aleph Tav, Arlindo? Aleph Tav é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, que foi traduzido para o grego como alfa e o ômega, tá? A primeira e a última letra do alfabeto grego. No português foi traduzido como o início e o fim. E você vê lá no Apocalipse Jesus dizendo: eu sou o início e o fim. Algumas Bíblias tá: eu sou o alfa e o ômega, né? Eu sou, em hebraico, o Aleph e o Tav. Então aqui você vê que Ezequias estava mostrando aos mensageiros, né, com alegria porque ele foi curado. Ele mostrou, ó, todo esse tesouro, o ouro, a prata, as especiarias, o óleo, o depósito do armazém, tudo que há nos meus armazéns, quem me deu foi o Mashiach,
Yeshua, o Eterno de Israel, né? Ou seja, o meu rei, o meu Senhor. Davi diz assim, ó, o Senhor do meu Senhor. Ou seja, quem é o Senhor de Davi? O Aleph Tav. Tá? E quem é o Senhor do Aleph Tav? O pai dele, Yahweh de Sevaot. Ou seja, ele praticamente aqui está dizendo, ó, o tesouro quem me deu foi Jesus, a prata, o ouro, as especiarias, ou seja, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu vou mostrar a vocês com alegria, todo o meu reino, quem me deu foi o meu Senhor, Yeshua HaMashiach, né? Através dele, a glória que o Eterno manifesta através dele, o Deus de Israel, ele me deu tudo isso. Imagina, você estava com a sentença de morte decretada, tu fosse curado, chega as pessoas, o que é que tu vai dizer? Olha, Deus me deu a vida, Deus, eu pequei contra Deus, eu ia morrer, mas Deus me curou e Deus fez isso na minha vida, eu fazia isso de errado, isso, e agora eu faço isso que é certo, isso e isso. Ou seja, hoje eu faço a vontade de Deus, hoje eu entendo o que o Eterno queria na minha vida, o propósito de tudo que eu passei, né? Ou seja, mostra com alegria, né? Tudo ali, tá? Olha que interessante. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Zedequias. Indagou-lhe, que desejava aqueles homens, e de onde veio tal comitiva para te visitar? Zedequias respondeu, vieram de um país longínquo, da Babilônia. E Isaías seguiu interrogando. E o que é que observaste em teu palácio? O que era que eles observavam em teu palácio? Ao que Ezequias esclareceu. Ora, viram tudo o que há em meu palácio. Nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Eu mostrei tudo que o Eterno me deu. Então Isaías declarou a Zedequias, ouve, portanto, o que diz a palavra de Yahweh. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os tesouros, todos os tesouros que os teus antepassados acumularam até hoje, nada ficará aqui, assim diz o Senhor. Dentre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo gerasse, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aqui ele está profetizando já a destruição do templo, Nabucodonosor, ele está profetizando Daniel, Mesaque, Cedraque, Abednego, que seriam eunucos lá no palácio do rei da Babilônia, né? Muitos não sabem, Daniel era eunuco, tá? Então, considerou Zedequias a Isaías, que se cumpra a boa vontade de Yahweh que anuncias, porquanto o rei compreendeu que viveria em paz em seu reino e não haveria castigo futuro. Tipo, olha, se eu voltar bem, o meu neto lá que faça a sua parte e se vire, né? Ou seja, eu estou preocupado comigo hoje, o futuro. Então você vê aí que os 15 anos que o Eterno deu a Zedequias, poderia ter sido evitado isso tudo, né? Ou seja, ele, por obedecer o Eterno, né, clamou o Eterno escuta aqueles que o obedecem, né? Lá no Novo Testamento, você vê que o cego que foi curado e foi levado para o Sinédrio, os fariseus disseram, olha, esse homem que te curou é pecador. Aí ele diz assim, se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que o Eterno não ouve quem peca contra ele, né? E este homem me curou. Ou seja, quando Yeshua, Jesus, rezou, ele foi curado de uma cegueira de nascença, né? Aí ele quis dizer, ó, vocês estão dizendo que é pecador, mas eu acredito que o Eterno de Israel não escuta quem anda em transgressão, né? Olha que interessante. Então, você vê aqui Zedequias obedecendo a Deus, orou, o Eterno escutou, deu mais 15 anos, né? E ele, na euforia da alegria dele, saiu mostrando a um reino longínquo, distante, né? Ali tudo quanto o Eterno fez na vida dele, e esse rei no futuro, esses mensageiros voltaram e escreveram lá, ó, em Jerusalém tem isso, ouro, prata, ou seja, é muito rico Jerusalém, né? E aí, no futuro, o neto
dessa pessoa, ou seja, Nabucodonosor, viu, olha, qual é o próximo reino aí que a gente vai usurpar a riqueza deles? Aí quando olharam, ó, Jerusalém é muito rico, ó. Na época do teu avô foi descrito isso aqui. Ele disse, pronto, vamos para Jerusalém, né? E aí, né, na euforia dele, ele não prestou atenção. E a gente tem que ter muito cuidado, né, com quem vai falar, né? Aquilo que o Eterno nos dá, aquele milagre, aquela coisa, nós temos que ter muito cuidado a quem a gente vai revelar tudo aquilo que o Eterno nos deu, né? Tudo aquele poder, aquela manifestação que ele houve na nossa vida, né? Temos que ter muito cuidado com quem nós estamos revelando coisas que é só para o povo de Israel. Você mostrar para o teu irmão israelita é uma coisa, tu sabe que ele guarda a Torá, mas quem não guarda a Torá, né? Quem não obedece a Deus, é de se desconfiar, porque o inimigo está ali arrodeando ele. A qualquer momento o inimigo bota uma ideia, olha, vai lá em Jerusalém que lá tem dinheiro, né? Aí Nabucodonosor, dá uma olhada em Jerusalém aí, como é que ela é? Ah, Jerusalém era muito rica, né? E aí manda mensageiros e chega lá, vê tudo, vai e destrói para pegar o ouro, a prata, tudo que Zedequias mostrou aqui, né? Quanto às demais realizações de Zedequias e todo o seu poder e como construiu um açude, um aqueduto e trouxe água potável para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Zedequias com seus antepassados, e o seu filho Manassés passou a reinar em seu lugar. Ok? E aqui você vê que Zedequias ali, depois que o Eterno curou, e ele continuou obedecendo, ficou eufórico, trabalhando, ele construiu açude, aquedutos e levou água potável para a cidade. Ou seja, ali a palavra de Deus, para matar a sede do povo, né? Trabalhando para o Eterno, ok? Ali naquele momento. E logo em seguida veio um rei, Manassés, que fez coisas horríveis diante do Eterno, pecou muito, muito mesmo, fez coisas gravíssimas, como construir um templo, um poste ídolo a Baal dentro do templo do Eterno, né? Mas ele foi subjugado, levado como escravo por outro rei, e chegou lá, ele clamou ao Eterno, pediu perdão, se humilhou, e o Eterno ouviu, né? O Eterno viu. Para você ter uma ideia, esse Manassés, ele matou, entregou o próprio filho a Moloque, né? Lá jogou ao fogo, certo? Para você ter uma ideia dos pecados que ele cometeu. Mas quando ele se redimiu diante do Eterno, reconheceu, pediu misericórdia, o Eterno teve misericórdia. Então você vê aqui, nesse versículo 21, que o Eterno tem misericórdia daqueles que obedecem a Ele, Ele escuta as orações. E aqueles que são maus e buscam o Deus de Israel, o Eterno dá misericórdia, dando uma oportunidade, né? Pessoas más que fazem coisas más diante do Eterno, o Eterno, quando ele se humilha diante do Eterno, reconhece os seus pecados, aquele que ele sabe e o que ele não sabe, o Eterno escuta a oração e nos dá uma segunda chance, porque Yeshua veio para isso. E aí nós temos que demonstrar frutos de arrependimento. Quais são esses frutos de arrependimento? Voltar a fazer o que fazia, ou fazer o que o Eterno manda, coisa que não fazíamos. Amém? Que aqui você veja que o Eterno é misericordioso com aqueles que o obedecem, e o Eterno é misericordioso com aqueles que não obedecem, mas se arrependem daquilo que fizeram. Ok? Aqueles que não obedecem e não se arrependem, não vai adiantar orar, como eu falei lá a história do Mashiach, né? A pessoa declarou lá no Sinédrio, eu não sei se o Messias de Israel, se esse Jesus, ele é pecador, não. Mas eu sei que Deus não escuta aqueles que desobedecem a Ele, né? Se Jesus me curou, né, de um cego de nascença, é porque Deus escuta as orações dele. Com certeza Jesus obedece os mandamentos e não é pecador, né? É a conclusão
aqui chegamos no texto lá do cego de nascença, ok? E todos nós nascemos cegos de nascenças, né? Não uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. A gente não conhece a vontade de Deus, nós somos mancos, leprosos, cegos de nascença, ou seja, estamos enfermos e doentes. E Yeshua veio para curar a nossa cegueira espiritual, para curar a nossa as nossas enfermidades, a nossa lepra, a nossa surdez, né? Ou seja, a nossa dificuldade, ou seja, de andar ali reto, né? A gente anda desviando como um manco, né? Para que nós nos voltemos ao Deus de Israel verdadeiramente, né? E ele faça a maior de todas as curas, que é a espiritual. A consequência física, ela pode vir ou não, mas o mais importante é voltarmos para casa, para o reino do céu. Esse mundo aqui é temporário e passageiro. Por mais anos que a gente consiga viver, ou o Eterno dê 15 anos, 30, 100 anos a mais do que aquilo que ele estipulou para nós, né? Mas um dia nós vamos morrer. E essa é a primeira morte. A segunda é a espiritual. E como é que existe essa morte espiritual? Desobedecendo ao Deus de Israel, tá? E Yeshua é a segunda chance que nós temos de antes desobedientes, agora obedientes. Paulo fala que quando a gente se batiza, morre um ser na carne e nasce um novo no espírito, ou seja, com outras obras, outros pensamentos, ou seja, obedecendo a Deus, coisa que antes não obedecia. Amém? Shalom, shalom, que o Eterno derrame bênção e vos guarde em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, orar comigo, orar comigo, orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.